Boa noite a todos. É gratificante para mim falar sobre a apneia do sono. Meu pai tem apneia do sono e eu acompanhei de perto a melhora da qualidade de vida dele quando a gente começou o tratamento. Depois dessa conversa, com certeza vocês vão começar a identificar pessoas que têm sinais, têm sintomas de apneia, porque é muito comum. Uma pesquisa na cidade de São Paulo encontrou uma prevalência de apneia do sono em adultos de 30%, ou seja, 1 em cada 3 pessoas, né? A estrela da noite é a faringe, esse tubo que se estende do fundo do nariz até a região da laringe. É uma estrutura formada, é um cano, cujas paredes são de musculatura, e ela se mantém aberta, permitindo a nossa respiração a noite toda, graças à força da própria parede da musculatura. Não existe uma estrutura mantendo ela nessa posição. E o que acontece nos pacientes com apneia do sono é que, durante a noite, essa musculatura é incapaz de manter a faringe aberta. Tá? Vamos entender isso como se fosse um relaxamento. Então, nos momentos do sono, em que eu estou naquele sono profundo, relaxado, descansando, a parede começa a perder tensão e começa a vibrar com a passagem do ar, provocando os roncos. Em alguns momentos, esse relaxamento é tal que chega a estreitar a luz da faringe e reduz a passagem de ar de forma parcial, gerando as hipopneias, ou até de forma total, gerando as apneias. Nesses momentos em que a gente está sem respirar durante a noite, o cérebro detecta a queda do oxigênio e deflagra um despertar. O paciente fala: doutora, eu acordo no meio da noite com uma falta de ar, um coração acelerado, suando, parece que eu estava morrendo. É assim que o paciente descreve um evento de apneia. Só que para cada evento desse que ele lembra e ele conta, houve dezenas ou centenas de outros eventos que ele não lembra, porque o cérebro fez só um despertar incompleto. Ele tirou a gente daquele sono fundo, trouxe para um sono mais leve. Isso é o suficiente para a musculatura da garganta ganhar tônus de novo e abrir a faringe. Só que isso acontece o tempo todo durante a noite. A gente começa a afundar no sono, fecha, e aí a gente é resgatado por esse sono mais leve. Então, o paciente que acorda de manhã, acorda como se ele não tivesse descansado. O paciente fala: nossa, doutora, parece que eu apanhei durante a noite. Eu estou pior do que quando eu fui dormir. E o paciente que vem com a apneia do sono no consultório, ele não fala: doutora, faz 15 dias que eu não durmo bem. O paciente fala: faz uns 5 anos que eu não durmo bem, nos últimos 2, 3 anos está piorando, chegou ao ponto do meu cônjuge falar que, se eu não achar um tratamento, a coisa em casa vai ficar feia. E, doutora, eu já estou na sala. Da sala é só se eu for para fora de casa. Tá? O paciente fala: eu não tenho mais vontade de viajar com os meus amigos, fazer passeios com a família, porque no dia seguinte, apesar de estar todo mundo fazendo piadinha, eu sei que está todo mundo meio bravo, porque ninguém conseguiu dormir, não deixei ninguém dormir, fiquei fazendo barulho a noite inteira. Tá? Então, o paciente com apneia do sono é aquele paciente que está sempre sonolento, sempre devagar, não rende no trabalho, é aquele preguiçoso que depois do almoço vai se tranca no banheiro para tirar um descansinho, pega o carro, dorme no volante e causa acidente. Eu estou falando essas coisas para vocês para ilustrar um pouquinho do impacto social, familiar e conjugal que a apneia tem. Além disso, a gente tem também todos os efeitos deletérios da doença para o nosso organismo. Então, vamos dizer que, quando a gente está dormindo, o que o corpo precisa é se recuperar numa noite de sono para enfrentar a jornada do dia seguinte. Existe uma coisa que chama descenso fisiológico da pressão arterial durante a noite. A pressão diminui. Vamos entender as veias e artérias como se fossem dutos. E o coração é a bomba que está jogando sangue ali dentro. Então, quando a gente diminui a pressão nesse sistema, o coração consegue trabalhar com menos sobrecarga. No paciente com apneia, essas ativações do cérebro também ativam o sistema simpático. E o sistema simpático controla um monte de coisas no nosso corpo, inclusive a pressão. Tá? Enquanto você fica ativando esse sistema durante a noite, a pressão não diminui. E o coração funciona ali num estresse, numa sobrecarga, porque ele tem que bombear sangue contra um regime de alta pressão. Então, isso facilita doenças do coração. Nosso corpo obtém energia através de uma reação que consome oxigênio. E, na falta do oxigênio, por conta dos eventos de apneia e hipopneia, o corpo tem que abrir mão de um plano B na obtenção de energia. E esse plano B gera moléculas de inflamação que vão cair na nossa corrente sanguínea e vão ter efeitos deletérios em todo o nosso organismo, principalmente veias e artérias. Então, acaba machucando, ferindo a parede desses vasos, facilitando o processo de obstrução e aumentando o risco de doenças encefálicas como AVC e infarto agudo do miocárdio no coração.
Além disso, durante o sono, a gente produz um monte de hormônios que controlam o nosso metabolismo. E o que acontece no paciente com apneia é que o controle a liberação desses hormônios também está alterado. O hormônio que controla a saciedade. Então, o apneico é um paciente que tem dificuldade de controlar a fome, come mais, ganha peso e, ganhando peso, piora a apneia. Ele também tem alteração no controle do açúcar do sangue. Então, aumenta o risco para diabetes também. Então, com todas essas alterações, como a gente trata? O tratamento padrão ouro da apneia hoje em dia é o uso do CPAP. Essa maquininha que funciona como se fosse uma bombinha compressora de ar. Lembra no filme quando tem o bombeiro, que ele abre a torneira e enche a mangueira? É mais ou menos isso que ele faz. Ele sopra ar dentro da via aérea, mantém uma pressão positiva dentro da faringe e impede que esse tubo se feche durante a noite. Com isso, o paciente consegue puxar o ar e soltar o ar a noite toda, mantém a arquitetura do sono, consegue ficar no sono profundo, sem ficar picando a noite toda o sono, e a gente acaba melhorando a qualidade de vida do paciente e cessando essa cadeia de eventos desagradáveis que acontece com a apneia. O que acontece é que existe uma parcela importante da população que não se adapta ao uso do CPAP. E é aí que outros profissionais podem ajudar, tentando identificar por que esse paciente não está conseguindo usar o aparelho. Então, um otorrino, um cirurgião de face, pode tentar ajudar na identificação de algum fator obstrutivo da via aérea que esteja dificultando esse tratamento. Esse é o nosso projeto junto com o Grupo Américas. A gente tenta otimizar o tratamento de pacientes com apneia do sono que não estão bem adaptados ao CPAP e, portanto, estão sem tratamento, submetidos a todas essas alterações. Bom, agora eu queria falar um pouquinho sobre a parte da saúde feminina. A apneia do sono é uma coisa muito mais comum em homens do que em mulheres, 3 vezes mais comuns. E isso se deve a um fator protetivo, de proteção dos hormônios, dos ciclos hormonais mensais que as mulheres têm. Só que depois do período da menopausa, com o encerramento desses ciclos, a incidência de apneia em mulheres aumenta muito. Chega a uma mulher a cada 2, tá? Variando de 47% a 67%. Então, a gente tem uma mulher na meia-idade, a gente já tem pouca crise existencial, né? A mulher ainda está sofrendo um monte de alteração no corpo por conta do encerramento dos ciclos hormonais e ainda começa a apresentar a apneia do sono, com todos os efeitos deletérios na qualidade de vida e aumentando o risco de outras doenças também. Então, a apneia na menopausa aumenta o risco de estresse, de ansiedade, de depressão e de doenças relacionadas à dor crônica também. Para as gestantes, eu queria lembrar que a falta de oxigenação adequada durante a noite atrapalha o crescimento do feto, o ganho de peso do feto, aumenta o risco de trabalho pré-termo, o parto antes da hora, e aumenta o risco de diabetes gestacional e hipertensão gestacional. A pressão alta durante a gestação, não sei se vocês sabem, mas ela pode acarretar numa complicação bastante grave perto do parto, que é a eclâmpsia, um descontrole dos níveis pressóricos que pode incorrer em risco de vida para a mãe e pode aumentar também o risco de morte fetal. Tá? Bom, eu espero ter conseguido explicar para vocês um pouquinho de como que funciona isso, conseguir entender um pouquinho quais são os sinais e sintomas de um paciente com apneia e por que é importante tratar. Não é simplesmente o barulho que incomoda, tem uma série de outras gravidades. Tá? Obrigada.